Mas vamos começar pelo que salta aos olhos. Né? O que salta aos olhos é quando a gente fala de Mesa Company, a gente fala dessa metodologia mesa. O que é isso, Bárbara? Te conto. Então, é interessante porque eu sou jornalista de formação e eu, assim, a revista um pouco dos meus sonhos era a revista Colors, essa revista que era produzida na Itália. E eu acabei indo para a fábrica, o lugar onde a gente produz a Colors, e eu acabei virando editora-chefe da Colors. E quando isso aconteceu, foi uma oportunidade na minha vida, né, muito privilégio de poder falar, tá, então o que eu quero que meu próximo trabalho seja? Se a revista dos meus sonhos era a Colors, eu virei editora-chefe da Colors, o que agora eu quero fazer? E a mesa, ela é um pouco uma resposta a meu ideal de trabalho. Eu sempre amei trabalhar. Eu acho que trabalho é a melhor ferramenta que humanos têm para interferir no mundo, para desenhar o mundo como a gente quer, para melhorar as coisas. Então, sempre achei estranho as pessoas reclamando de trabalho, ou reclamando de reunião. Eu sempre falava, uma reunião é o pessoal junto que precisa estar. Daí, quando eu comecei a desenhar a mesa, eu descobri que muitas vezes no ambiente de trabalho, a reunião não é o pessoal junto que precisa estar realmente trabalhando. Então, a mesa é esse desenho. É uma metodologia simples em que a gente toma um cuidado, assim, exagerado com quem são as pessoas que a gente senta ao redor da mesa. Então, a gente passa bastante tempo olhando, alguém vai me trazer um desafio, eu vou olhar para esse desafio e vou entender quais são os pilares de conhecimento e habilidades que precisam estar juntos. E eu vou convidar uma pessoa excelente de dentro da organização e de fora da organização. Eu sou bem agnóstica. A pessoa que eu preciso tem que estar lá durante 5 dias. E a gente vai trabalhar. A gente vai focar em entregar uma coisa concreta em um resultado. Não é para debater, não é para ficar falando, não é para gente... É para trabalhar e construir. Então, é uma metodologia muito simples e profunda. Diferente das coisas que às vezes são muito, assim, elaboradas e ficam um pouco mais no superficial. A mesa é um grupo de pessoas que fala, eu vou resolver esse problema. E aí a gente garante que tenha tudo que a gente precisa a uma cadeira de distância. Que bacana. Então, então é uma metodologia. Antes de ser uma empresa, na verdade, você está falando do jornalismo, você primeiro veio a metodologia. Existe uma forma de resolver problemas. É uma pergunta muito boa, porque, na verdade, durante muito tempo eu falei que não era uma metodologia. Então, a primeira coisa que existe é a empresa, é a forma, é uma intuição de que a gente podia fazer trabalho ser muito mais eficiente. E quando as pessoas lá nos primórdios da mesa, 2012, 13, as pessoas falavam, mas é uma metodologia? Eu falava, não, porque eu tinha a impressão de que as pessoas que estavam pedindo uma metodologia, elas estavam querendo uma rede de segurança para saber o que faz. Às 4 da tarde da quarta-feira. E a mesa, ela tem um pouco de, assim, eu me dou uma missão clara, e eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer às 4 da tarde da quarta-feira. Eu realmente não sei. O que eu preciso das pessoas são 5 dias inteiros, e a gente vai navegar na construção. Imagina, inclusive, o trabalho que isso dá quando eu chego nos Estados Unidos, quando o método chega nos Estados Unidos, um país em que as pessoas me falavam, não, eu preciso saber exatamente tal hora, porque eu tenho que marcar uma reunião. Eu falava, não tem reunião, você não está marcando, né? Assim, você tem que me dar a contrapartida. Eu vou resolver um problema, né, em 5 dias que você literalmente levaria 6 meses, 2 anos em algumas situações para resolver. Então, a sua contrapartida é 5 dias de presença integral aqui comigo. Então, durante um tempo... Disruptivo total isso, né? Era bastante... eu acho que as primeiras vezes... Eu lembro que as primeiras vezes que eu falava com pessoas, assim, CEOs, que eu preciso de 5 dias, parecia um pedido mal educado. A pessoa não acreditava. Às vezes, assim, a pessoa do departamento de inovação chegava na gente com um desafio. E eu olhava o desafio e falava, não, esse desafio aqui, ele precisa da pessoa que toma as decisões de longo prazo quando o assunto é investimento. Esse aí é meu CEO, mas meu CEO não vai ficar 5 dias sentado. E eu falava, cara, então não é que... eu não posso resolver esse problema. É que esse problema não é resolvível sem a pessoa que toma decisões de longo prazo. Você vai ficar fingindo que você resolveu o problema, se você não sentar essa pessoa. Entendi. E aí, às vezes, no começo da mesa, demorava 2 anos. Era viagem para cidade natal, da onde está a família fundadora daquela empresa, 7 vezes para ir contar da história da mesa, para a pessoa concordar em ficar 5 dias, porque, de fato, é um tempo, né, assim, focado em uma única coisa. Agora, é o jeito mais eficiente de trabalhar. Sim, então se tem um problema qualquer, tá bom. Quando a gente olha o nível dos clientes que você está atendendo, né, que não é uma coisa... São organizações muito grandes, de muita complexidade. Enorme, organizações cheias de problemas. Então, na verdade, quando você está falando, a proposta é assim, tá bom, você tem esse super problema para resolver, nós vamos juntar as pessoas corretas ao redor de uma mesa, Isso. É daí que vem a história, as pessoas corretas, né? Se for Exato. o presidente da empresa, for o cara da logística, o cara for um político, digital. for um cara do público, do Sim. órgão público, se alguém, sociedade civil,
vai juntar essas pessoas, o que precisar ali para resolver, é isso? É exatamente isso, exatamente isso. E aí, quando você falou político, eu falo, sim. Aí, né, lembra, a mesa que a gente fez com a IDB, que tinha a prefeita de Pelotas. Um engenheiro-chefe de R&D de Nestlé, de nutrição e comidas para bebês de Nestlé. O cara que senta lá na Suíça, na fábrica, vem para uma mesa. E aí, ao sentar essa história da Suíça com Nestlé, é um case que a gente ama muito. Nestlé é um cliente super importante para a gente, trabalha muitos anos em vários lugares do mundo. Esse projeto foi a turma do marketing de Central and West Africa, então uma mesa que a gente fez em Gana, e eles tinham a impressão de que era um problema de campanha, de posicionamento, um problema de comunicação. E a mesa é muito agnóstica, assim, de olhar e falar, não, tudo bem, mas esse problema é sobre um produto, então eu preciso ter um pilar, que é a pessoa que sabe tudo sobre esse produto. E o time resistiu um pouco. Falou, não, mas que isso aí é o cara que fica na fábrica. Esse cara, às vezes vem um papo para mim que é assim, não, a pessoa não é nem criativa. Eu falo, primeiro, é um entendimento muito equivocado do que é ser criativo. Porque o ser humano é criativo, por natureza, né? Nós somos criadores. Não à toa, a maior parte das religiões do mundo chamam Deus de criador, certo? Assim, nós somos criadores por natureza. Então, às vezes vem o engenheiro, que a galera acha que não é o criativo, é o melhor, é o cara, é uma MVP de uma mesa, entendeu? E nessa mesa específica com o Nestlé, aconteceu isso. O cara fez uma receita, ele fala, o Mark Adler tem uma frase maravilhosa, ele fala, antes de fazer uma mesa, eu achava que 8 meses era o mínimo de tempo necessário para Nestlé desenvolver uma nova fórmula. Agora eu sei que são 5 dias.